Segundo assunto, senhor presidente, que nos preocupa muito, eu tenho certeza que essa casa também se preocupa, é com relação à proposta da empresa de ônibus de Barbacena solicitando o aumento da passagem de ônibus de Barbacena. Ela solicitou o aumento de 80 centavos. Então, a passagem passaria de R$ 3,10 para R$ 3,900, R$ 3,90. Nós nos preocupamos com isso porque a grande e imensa maioria do povo de Barbacena se desloca nessa cidade de ônibus. R$ 3,100, ida e volta, R$ 6,20. Se for ida e volta, R$ 12.400. Multiplicado por 22, 12.400 por 20, dá quase R$ 300, que é retirado do salário dos trabalhadores que ganham, em média, em Barbacena, de 1 a 3 salários. 60% a 70% dos trabalhadores de Barbacena ganham entre 1 e 3 salários mínimos. Ou seja, isso é uma sangria no bolso do trabalhador, com a passagem hoje de R$ 3,100. Então, eu quero aqui levantar essa questão, levando em conta o seguinte: qual é o custo da passagem, por exemplo, da cidade de Barroso, por exemplo, Amarílio? Barroso, a passagem hoje é de R$ 2,50. Você pode falar o seguinte: mas uma cidade é pequena, então não gasta muito. Verdade. Mas nós podemos, por exemplo, ver a passagem em São João del Rei, hoje, R$ 3,00. Como líder, senhor presidente? Como líder, vereador Edson Rezende, do Partido dos Trabalhadores. Muito obrigado, senhor presidente. São João del Rei, R$ 3,00 a passagem hoje. Vamos à cidade, mais ou menos do tamanho de São João del Rei, Viçosa. Passagem, Amarílio, R$ 2,50. Vamos aumentar uma cidade um pouco maior, mais ou menos do tamanho de Barbacena, Lafayette, R$ 2,90. Vamos falar então numa cidade maior ainda, Juiz de Fora, R$ 2,75. R$ 2,75 a passagem em Juiz de Fora. E eu vou muito a Juiz de Fora, que eu tenho minha filha que estuda lá, minha sogra que é de lá. Ando de ônibus porque lá é uma cidade plana, fácil de você se deslocar de ônibus. R$ 2,75. Então, o prefeito deu uma entrevista essa semana dizendo que houve realmente o pedido da empresa para que houvesse um aumento da passagem e que ele ia fazer uma análise técnica para ver qual vai ser a decisão dele. Então, senhores vereadores, senhor presidente, público que nos assiste, eu espero que o prefeito Luiz Álvaro, dentro da sua capacidade técnica de avaliar essa questão de custos, dentro da sua capacidade administrativa de sentir o que o povo de Barbacena passa, uma cidade de poucos empregos, uma cidade de salário, de uma média salarial muito baixa, porque 60% a 70% da população de Barbacena ganha de 1 a 3 salários mínimos, e que ele, então, diante dessa situação técnica, porque as cidades nos dão referência, administrativa e humana por causa do povo de Barbacena, não dê este aumento. Vereador, me cede uma parte. Vereador Tiago. É bom lembrar, recentemente, eu enviei à empresa Barraca o porquê que os ônibus pulam horário, falta horário, né? Cada hora, cada dia passa de um jeito, tem dia que não passa. Por que disso? Eles falaram que era questão do trânsito, né? Então, eu solicitei eles também toda a relação que eles tinham de horário de ônibus. Sabe o que eles me colocaram? Eles me transferiram para o pessoal do trânsito do município, para a Sutrans. Ou seja, a Sutrans é que vai saber o horário de rodagem dos ônibus da empresa. Sinceramente, 3,
Eu pago ônibus, que todo dia eu sou usuário de ônibus. É uma vergonha você ter que andar, o ônibus, aquilo é uma barca, uma espelunca se andar naquela porcaria, muito ruim, é péssimo o serviço. Não é ruim, é péssimo. Não pelos funcionários, mas pela qualidade do transporte. É a qualidade. E ainda querem subir o preço dessa espelunca, é coisa de doido. E é engraçado porque isso sempre ocorreu e ninguém nunca abriu o bico para gritar sobre isso. Sempre dava quizumba. A população fica pé da vida quando acontece esse tipo de coisa. Espero que o senhor prefeito tenha o mínimo de bom senso. Isso não é nem questão de ser engenheiro, ser prefeito. Isso chama bom senso de evitar com que esse tipo de idiotice ocorra. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Tiago. E esse pedido de aumento, gente, ele vem a menos de um ano do último aumento. Sendo que o último contrato, quer dizer, o processo de licitação que gerou um contrato entre o município e a empresa, afirma o seguinte: anualmente poderá haver aumento. E ele está sendo pedido antes, porque o ano passado, em novembro, houve um aumento, e agora, muito antes, já está sendo pedido um novo. Poderá não é. Hein? Poderá Sim. quer dizer. E aí, também nesse contrato, desse edital, está também outras obrigações que a empresa não vem cumprindo. Por exemplo, carros reservas. Os carros reservas são carros mais velhos, não são carros novos. Outra, frota nova, idade média de 4 anos. Outra, bilhetagem eletrônica, que não foi implementada. Mais uma, micro-ônibus nos locais de difícil acesso, que não foram implementados. Outra, frota 100% adaptado às pessoas com deficiência. Não tem 100%, ou seja, a própria empresa não está cumprindo esse contrato, resultado dessa licitação. E além do problema realmente de horário, né, das reclamações de quem precisa de ônibus, as inúmeras reclamações da qualidade do serviço. Então, senhores vereadores, nós que representamos o povo de Barbacena, antecipadamente precisamos nos posicionar para que o senhor prefeito, usando o bom senso, como diz o vereador Tiago, não dê esse aumento para a população que hoje, muito mais desempregada do que há 2, 3 anos atrás, está sofrendo, está penando com o processo de desemprego que o país atravessa. Então, senhor presidente, é isso que eu queria deixar aqui, a minha posição, que acho que é uma posição fundamental para que nós que representamos o povo, e nas ruas o povo já está preocupado, já tem muita gente me ligando e conversando para saber se nós vamos ter alguma posição. E eu falo assim, olha, estarei hoje lá me posicionando contrário ao aumento desta passagem.